Apóstolos, capítulo 13, eu não vou me demorar ainda no final, como já citou o pastor Fábio, teremos a separação de obreiros para o diaconato e o nome do Senhor há de ser glorificado. Glória a Jesus. Atos, capítulo de número 3, versículo 1 a seguir. Nós vamos ler aqui alguns versículos da palavra de Deus e já extraímos aqui algumas lições. Está me acompanhando? Pastor Santino Silveira, que é o nosso vice-presidente do ministério, também o presbítero Monmarcos, o nosso tesoureiro, membro da diretoria da nossa igreja, e também o presbítero Mondiego, que é uma bênção de Deus, levita e também pregador da palavra do Senhor, servos de Deus que estão nos acompanhando aqui nessa noite. Amém? Atos capítulo 3, que ajude, amém. Assim, Pedro e João subiram juntos ao templo, a hora da oração, a nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam no templo, o qual, vendo a Pedro e a João iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Tomando pela mão direita, o levantou e logo os seus pés e a perna se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Amém? Até aqui, meus irmãos. Podem sentar, por favor, glorificando a Jesus, com liberdade de adorar o Senhor, pois Ele é merecedor de toda a nossa adoração. O culto aqui é para Ele, para exaltarmos o seu santo nome. Querida igreja, amados irmãos, este texto que lemos nessa oportunidade, um texto muito conhecido da igreja do Senhor. Nós estamos no capítulo número 3 do livro de Atos dos Apóstolos, quando nos deparamos aqui com o início da igreja, a igreja primitiva, a igreja que serve como exemplo e como inspiração para todos nós, que foi a primeira igreja, a igreja estabelecida por Deus, que foi, na verdade, que nasceu, foi gerada lá no Calvário, quando Jesus morreu na cruz do Calvário. A igreja foi gerada no momento em que Jesus ao orar, dizendo: tetelestai, está consumado. A igreja foi gerada no Calvário, mas foi inaugurada no Pentecostes. A igreja teve a sua inauguração no capítulo 2 deste mesmo livro de Atos, quando a Bíblia nos diz que os quase 120 irmãos que perseveraram no cenáculo em um processo de espera da promessa de Deus. O Senhor havia prometido Jesus, antes de ser assunto aos céus, Ele vai olhar para os seus seguidores após ter havia ressuscitado, e a Bíblia diz que ele encontra então os seus discípulos, apareceu, diz a Bíblia, segundo Paulo aos Coríntios, aproximadamente 500 irmãos. Ele apareceu ressurreto, vencendo a morte, mas reuniu seus seguidores e deu uma ordem: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus. Essa ordem de Jesus para os seus discípulos, para os seus seguidores, na verdade foi uma orientação que trouxe também uma prova de perseverança para aqueles que estariam dispostos a esperar a promessa, a esperar o cumprimento da sua promessa, que era, na verdade, a manifestação e o enchimento do Espírito Santo sobre a igreja. Queridos, a Bíblia diz que então quem vai perseverar lá no cenáculo em oração
são quase 120 irmãos. A Bíblia nem diz que eram 120, mas quase 120. Não sei se 119, se 118, mas o que nós entendemos, a informação que o Dr. Lucas escreveu o seu tratado a Teófilo, ele vai narrar aqui, é que quase 120 irmãos perseveraram em oração, buscando a promessa, o enchimento do Espírito. E perceba que a igreja, ela não vai avançar enquanto não houvesse o enchimento do Espírito Santo. Isso aqui já para nós é uma lição, que o que a igreja precisa para impactar o mundo não é influência política, não é influência de homens sábios da terra, não é dinheiro, não é prata, não é ouro. O que a igreja precisa para influenciar este mundo é o poder do Espírito Santo no meio dela. Glória a Deus. Então os irmãos perseveram em orar. E observe, queridos, que em oração a igreja persevera, esperando, porque todo o processo de Deus tem a espera. Muitos são imediatistas, imaginam que as coisas de Deus vão acontecer do dia para a noite. Não é assim. Existe um processo da espera, do trabalhar de Deus, do agir de Deus em nós, para depois Deus trabalhar através de nós. A igreja vai para a oração, clama a Deus, e no capítulo de número 2 acontece esta ação tão extraordinária, diz a Bíblia, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, em que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu o som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, o qual repousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Oh, glória a Deus! Aqui, querida igreja, a manifestação do enchimento do Espírito Santo. Estes crentes que aguardaram em Deus agora recebem a promessa, porque eu preciso lhe dizer, o Jesus que prometeu algo para a tua vida, ele é poderoso para cumprir. Glória a Deus! As promessas que Deus tem para esta casa, todas vão se cumprir para a glória de Deus. O que Deus já projetou para este ministério, aleluia, levante a tua mão para receber esta palavra. Toda a palavra de Deus se cumprirá para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Ao enchimento do Espírito. E agora, irmãos, escute. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem algumas marcas dela, algumas características do enchimento do Espírito Santo. Capítulo 2 narra essa manifestação poderosa. Nós vamos ver depois Pedro pregando, e há um grande número de novos convertidos que aceitam a fé, recebem a palavra de arrependimento, de mudança, e começam a abraçar a fé. Jesus começa a dar crescimento para a igreja, porque agora a igreja tem essa arma poderosa, o poder do Espírito Santo. Mas o capítulo 13 nos chama a atenção, porque a igreja está aqui nos primeiros passos, e uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem algumas marcas. Primeiro, nós vamos observar aqui, capítulo 13, verso 1. E Pedro e João subiam juntos ao templo, a
Mas você lendo a Bíblia vai ver que Pedro e João tiveram sérios problemas para andar juntos. Você vai ver que eles tiveram também problemas para andar juntos. Quando houve a notícia da ressurreição de Jesus, João saiu correndo na frente de Pedro, irmão. O Pedro saiu atrás porque tinha a marca da traição. O João, humanamente falando, estava com a moral lá em cima com Jesus, porque ele foi o discípulo que ficou até o fim, olhando para Jesus crucificado. Jesus deu a ele uma missão, cuidar da sua mãe Maria, de tal confiança que João havia adquirido. Pedro, comprado, vinha de uma queda, traiu Jesus 3 vezes, negou Jesus 3 vezes, negou o mestre, estava carregando o peso de uma culpa. Quando recebe a notícia, o João sai correndo na frente e deixa Pedro para trás. E o João é o apóstolo do amor, irmão, mas ele só se tornou apóstolo do amor por causa da presença de Jesus. Deixa eu falar uma coisa: sem Deus nós não precisamos para nada. Sem a presença de Deus nós não conseguimos suportar ninguém. E vou dizer uma coisa: às vezes tem crente que diz assim: ah, mas eu tenho que suportar tanta gente na igreja. É verdade, você não sabe quanta gente se suporta também, irmão. Você não sabe quanta gente tem que orar para dizer: Deus me dá graça para suportar os defeitos do meu irmão. Então cada um de nós temos os nossos defeitos. Alguém tem que orar para nos suportar também. Mas o mais importante é que a igreja de Jesus não vive em guerra uns com os outros, mas caminhamos juntos, adorando a Ele, servindo a Ele. Mas o importante é que Ele cresça e a obra de Deus avance. Jesus, aleluia! Em primeiro lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que aprende a caminhar juntos, mesmo com suas diferenças. Mas entenda, Pedro e João subiram juntos para quê? Não é andar junto para andar murmurando. Não adianta andar junto para fazer o que é errado. A igreja cheia do Espírito Santo caminha juntos com um propósito espiritual. A Bíblia diz, pastor Fábio, que Pedro e João subiram juntos para oração. Olha que coisa tremenda. Glória a Deus. Eles diziam assim: ô Pedro, ô João, vamos orar. A Bíblia diz que era por volta de 3 horas da tarde. Um está animando o outro. Para quê? Para oração. Vamos orar. Eles podiam muito bem estar aqui numa reunião, né? Fosse gaúcho tomando mate e discutindo: olha como Judas foi traído. Olha como Judas foi traidor, aquele miserável. Olha como Judas não prestava. Mas eu não quis falar para Jesus, mas eu sempre vi que ele não prestava. Mas não, irmão, eles não estão aí para murmurar. A Bíblia diz que um olha para o outro e diz: vamos orar para a obra acontecer. Vamos ir no tempo buscar a presença de Deus. Eu quero que o Espírito de Deus enche o nosso coração para termos desejo de orar mais pela obra do Senhor, de entendermos que a última hora da igreja e que Deus está contando com a igreja unida num só propósito. Satanás não vai nos dividir, os demônios não vão nos separar. A igreja vence unida, a igreja marchará unida. Essa igreja vai crescer unida para a glória. Aleluia! Oh Deus maravilhoso! Aleluia, Jesus! Quando somos cheios do Espírito Santo, nós aprendemos a andar juntos apesar das diferenças. Somos unidos para um propósito espiritual e não carnal. Agora entenda, irmão, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem o poder de fazer a diferença em ambientes onde os religiosos não puderam fazer nada. Como assim, pastor? Se você olhar o texto, você vai ver que a porta do templo, o templo é um ambiente de religiosos. Havia um homem, que a Bíblia vai dizer que desde o ventre ele era coxo. E você vai ver que Lucas vai dizer que ele tinha mais de 40 anos. Irmãos, escute uma coisa: são mais de 40 anos que esse homem aqui está pedindo esmola. E eu fico imaginando, ele encontrou um local para pedir esmola que era próximo da porta do templo chamado
vai morrer. E saíram, davam uma moeda para ele. Ele estava acostumado, escute isso, irmão. Ele estava acostumado a visualizar religiosos entrando no templo e saindo, mas sem fazer a diferença na sua vida. Ele estava acostumado há muitos anos olhar homens que aparentemente eram religiosos, ou melhor, homens que carregavam algo de Deus, por viver a liturgia da religião, por entrar e sair no templo. E sabe que o Espírito de Deus bradou no meu coração? O mundo hoje, infelizmente, irmãos, está contemplando religiosos que entram no templo e saem do templo, mas não fazem a diferença. Infelizmente, porque existem outras prioridades, existem outras metas, existem outros propósitos, que não é alcançar os coxos perdidos espiritualmente do lado de fora. Aleluia! Percebe que esse homem não entrou dentro do templo, ele ficava do lado de fora pedindo esmola há mais de 40 anos, na mesma situação, há mais de 40 anos, esperando somente uma moeda. Entra religioso e sai, e nada acontece. Entra homens, se fosse nos dias de hoje, carregando Bíblia, dizendo que é crente, vai para o templo e volta, mas nada acontece. Mas neste dia aqui, oh glória a Deus, está vindo dois homens carregados, banhados, encharcados da unção do Espírito de Deus. Aleluia! Pedro e João estão cheios do Espírito Santo, não estão cheios de dinheiro, porque eles mesmos vão dizer: não tem ouro nem prata, não temos o que você quer, mas nós temos o que você precisa. Em nome de Jesus, levanta e anda, levanta e anda. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Deus quer derramar uma unção sobre a tua vida agora. Levante a tua mão para o alto, se você está entendendo a voz de Deus aqui esta noite. Oh, Deus nos chamou, igreja pentecostal Bethesda, para continuarmos da mesma forma. Não, Deus levantou vocês como um socorro de Deus para muitas almas deste lugar. Há muitos poços espirituais que já não têm esperança e são cansados de esperar alguma coisa e não receber nada. Mas Deus está levantando uma geração como Pedro e João, cheia do Espírito, cheia do Espírito, cheia do Espírito, cheia do Espírito. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu sinto a graça de Deus aqui. Uma igreja cheia do Espírito, ela não precisa falar muita coisa. O Espírito de Deus se responsabiliza pelas ações delas. Percebe, irmão, que eles estão indo para o templo. Aparece aquele homem coxo pedindo esmola. Ele olhou para Pedro e João e disse: pediu que desse uma esmola. No quarto diz assim: e Pedro e João fitando os olhos dele. A igreja é cheia do Espírito, ainda para enxergar os perdidos. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem uma visão segundo a visão de Deus. Qual é a visão de Deus, pastor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uma igreja que tem a visão de Deus,
É uma igreja que ainda olha para o coxo, que ainda olha para o perdido, que ainda olha para a alma necessitada e fica os olhos nele. Isso fala de atenção redobrada, isso fala de atenção. Pedro e João, com autoridade, olharam para ele e ainda disseram assim: olha para nós. Por quê, irmão? Porque João está tão frustrado que ele está acostumado a olhar para o potinho da esmola. A única coisa que os religiosos lhe davam, quando lhe davam alguma coisa, eram algumas moedinhas de esmola. Mas Pedro e João estão cheios de autoridade. Levanta a tua cabeça, meu filho, olha para nós. Nós temos algo de Deus aqui. Nós estamos carregando algo do céu, não é nosso, é algo do céu. Não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, ou seja, a igreja cheia do Espírito Santo, ela carrega algo do céu. A igreja cheia do Espírito Santo, ela carrega algo do céu. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui para profetizar para esta igreja. Tem algo do céu na tua vida, tem algo do céu na tua vida, crente. Levante a mão para lá. Em nome do Senhor, aleluia. Oh Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia, Jesus. Eu preciso falar algo de Deus. Olha, escute essa noite. Satanás tem seus métodos de agir. Primeiro, ele age dessa forma, tentando inflamar a soberba do homem, para o homem dizer: eu sou bom, eu sou melhor. Aí o homem cai. Mas também Satanás tem o método da autocomiseração. Eu sou coitadinho, eu não tenho nada, eu não faço nada, eu não consigo nada. Aí o que acontece? O crente vai se diminuindo de tal forma que ele já não prega mais o amor de Deus, porque ele não acredita. Ele não fala mais do amor de Deus, porque ele não acredita mais. Ele está nos ensinando a não termos honra nem prata, mas o que nós temos. Ou seja, a igreja cheia do Espírito Santo, ela tem consciência da autoridade que recebeu do céu. O que nós temos, isto te damos agora. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Sabe o que é isso, irmão? Convicção espiritual. Para que Deus nos plantou nessa terra? É para levantar gente caída. Para que Deus levantou esse ministério, irmão? Como um socorro de Deus aqui nessa cidade. Para levantar muita gente caída. Escute bem, vocês vão ver entrar por essas portas muitos coxos espirituais que estão fracos, desanimados, mas ao receber a palavra, Glória a Deus. ao receber o que Deus está entregando para essa casa, vão se levantar espiritualmente. Pastor Fábio, alguém que está dizendo aí fora: não acredito mais em pastor, não acredito mais em crente, não acredito mais em igreja. Sim, estão escandalizados, mas Deus levantou a Bethesda para curar e disse: Deus ainda levanta a esperança. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. A graça de Deus está aqui. Levante a mão. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Abre a palavra, levante a mão, porque a glória de Deus está aqui. Eu estou sentindo a presença. Ei, você pode sentir aí, irmão, o que Deus está derramando. Levante a tua mão, guerreiro. Levante a tua mão, guerreira de Deus. Reage no mundo espiritual. Abra a boca, já tem alguém entendendo. Já tem alguém entendendo.
recebe uma palavra de ordem. Em nome de Jesus, levanta e anda. Mas o verso 7 diz assim, escute bem isso. E tomando pela mão direita, o levantou. Escute uma coisa. Se você leu o texto correndo, parece que Pedro e João diz, levanta e anda. Ele logo se levantou. Não. O texto diz que houve uma mão estendida. Ele estendeu a mão. Quando ele estende a mão, Pedro estende a mão e ajuda ele a se levantar. Escute uma coisa. Tem gente que não se levanta, irmão, porque falta uma mão estendida. Tem gente que não consegue se levantar porque falta uma mão estendida. Dizer, eu te ajudo, vamos orar junto. Vou passar na tua casa, vou te levar para o culto. Eu estou sem força e cansado, vou te levar. Vou colocar meu carro à tua disposição. Vou te trazer para o culto. Escute uma coisa, irmão. Há um tempo de restauração de Deus. Há um tempo de Deus levantar gente caída, mas que são importantes para o reino de Deus. E é neste culto profético, neste abril profético, Deus vai liberar palavras poderosas sobre esta igreja. Se eu fosse você, no próximo culto, trazia mais 2, 3 visitantes, porque a glória de Deus está aqui. É só o começo do que Deus vai fazer. E assim diz o Senhor: é tempo de levantar caídos, é tempo de se vai se estender.